Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de Provérbios para Pregadores. Quero te convidar a tomar a sua Bíblia em mãos, mais uma vez, para a nossa leitura textual, em primeiro lugar, conhecendo assim a estrutura do capítulo 6 do livro de Provérbios. Hoje, vamos ler o capítulo 6 do livro de Provérbios, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, tomar a sua Bíblia, abri-la no capítulo 6. Vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 5/8. Então, dia 5/8 de 2022. Agora nós vamos conhecer a estrutura do capítulo 6. Capítulo 6, a estrutura é 35 versículos. Agora nós vamos ler o texto. O capítulo 6 começa no versículo 1, termina no versículo 19. E do versículo 1 ao versículo 19, o assunto a ser tratado: advertência contra o servir de fiador, depois contra a preguiça, e encerra aí contra a maldade. São esses três assuntos em 19 versículos. Já no versículo 20 até o versículo 35, o mancebo é advertido contra a mulher adúltera. Nós não vamos comentar o verso 20 a 35, porque na aula 5, em Provérbios capítulo 5, assim como em Provérbios capítulo 2, se não me falha a memória, nós fizemos já a abordagem e tocamos em alguns assuntos muito importantes, delicados, porém importantes, com respeito a essa questão. Mas, hoje, quando eu estava lendo o capítulo 6 aqui, de Provérbios, eu percebi algo muito importante que desejo compartilhar com vocês. Eu vou escrever aqui nas minhas anotações, Provérbios, capítulo 6. Nós vamos nos ater ao versículo 6 até o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 11. Versículo 11. Mas antes nós vamos ler, depois vamos tematizar o que pretendemos utilizar como provérbios para pregadores, tá bom? Vamos ler do versículo 1 a 19 primeiro, que nos diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega junta seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando se levantarás do seu sono? Um pouco de sono, um pouco toscanejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura.
Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam em correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contendas entre irmãos. O título do verso 20 a 35 trata do mancebo, o jovem. Ele é advertido contra a mulher adúltera. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-as perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são como o caminho da vida. Para te guardares da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com seus olhos. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher, o seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar sua alma tendo fome, mas encontrando, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói sua alma, o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus, porque hoje nós lemos um capítulo da Bíblia, Provérbios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 35, ok? Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude na boa compreensão e no bom entendimento da sua palavra, tá bom? Bondoso Deus, eterno Pai, em nome de nosso amado Senhor e também Salvador Jesus Cristo, teu Filho, aqui estamos, ó Deus, em tua santa, bendita, gloriosa e agradável presença. Pedimos que o Senhor muito nos abençoe neste tempo e momento de reflexão, de entendimento da tua palavra. Pai querido, Pai santo, fala conosco. Já lemos Provérbios capítulo 6. Agora nos ajude no bom entendimento da interpretação e aplicação aos pregadores da tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Provérbios para pregadores, capítulo de número 6 de Provérbios. 35 versículos que são as máximas do dia, os conselhos práticos da vida cristã. Mas de tudo que lemos aqui sobre a questão do fiador, da preguiça, da maldade, da mulher adúltera, eu gostaria muito que você ficasse com a questão do trabalho na vida do pregador. Ou seja, os versos 6 a 11 tem a exortativa, vai ter com a formiga, ó preguiçoso.
Não quero aqui ser ofensivo, nem atingir o caráter de nenhum servo de Deus. Mas o pregador do Evangelho, ele precisa, né, ser um pregador do nível ou seguir os exemplos de duas pessoas muito importantes na Bíblia. Vou colocar aqui para mim. A primeira delas, o Senhor Jesus. Está aqui. E a segunda, o apóstolo Paulo. Se você olhar para a vida de Cristo e para a vida de Paulo, como obreiros enviados por Deus, escolhidos por Deus, pregadores do Evangelho, ganhadores de alma, vocês não vão encontrar nem na vida de Cristo e nem na vida de Paulo a ociosidade. Pregadores, cuidado com a ociosidade. Você não vai encontrar Cristo ou Paulo de braços cruzados. Vocês podem ler Marcos capítulo 6, por exemplo. Eu vou lá ao texto. E aí, em Marcos capítulo 6, Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua terra. E os seus discípulos o seguiram. E chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas, e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Verso 3: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Vejam que Jesus, ele ficou conhecido em Nazaré, onde fora criado, não só como pregador, não só como alguém que tinha sabedoria, não só como alguém que operava sinais, prodígios e maravilhas, mas ele ficou conhecido também pela profissão adquirida de José, ou seja, carpinteiro. O Senhor Jesus trabalhou na carpintaria de José. Na ausência de José, Cristo, como filho primogênito, assumiu imediatamente a carpintaria. Então, ele não foi um homem ocioso, ele foi experimentado no trabalho, homem de dores que sabia o que era padecer. De igual forma, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo seguindo a profissão de seu pai, ou seja, um fabricador de tendas, né? Então você não vai encontrar ociosidade. Paulo, quando escreve aos irmãos de Tessalônica, ele chega a exortar dizendo que aquele que não trabalha não pode comer. Então me entenda agora no amor de Cristo que nos une. Você pode ser um pregador do Evangelho, não temos nenhuma dificuldade, nenhum problema com isso. Mas se você não quiser sofrer, ter problemas na sua vida futura, não fique sem uma profissão definida. Ou seja, você não pode ser somente o pregador ou um pregador do Evangelho. Você não pode depender só das suas pregações, porque você sabe, tanto quanto eu, que há igrejas que vão abençoar a vida do pregador, mas há igrejas que não vão abençoar. Eu prego o Evangelho há 26 anos, no Brasil, fora do Brasil. Eu nunca cobrei para pregar. Não tem nenhuma igreja no tocante a dar e a receber que ligou para mim e
perguntou quanto que eu cobro, que eu tenha falado para esta igreja é X, nem A nem B. O máximo que ela vai ouvir de mim é que as despesas ficam por conta dela, porque eu não tenho como sair da onde eu moro, viajar para outro estado, outra cidade, com os custos sobre mim. Isso eu não faço, porque a igreja tem responsabilidade e compromisso uma vez que ela convida alguém. Agora, quanto que eu cobro para pregar? Nunca. Nunca mencionei, porque na minha concepção, isso é particular meu, tá? Cada um sabe o que faz da sua vida. Mas na minha concepção, eu vejo o ministério da pregação como uma vocação. Então, quando se trata de vocação, é algo que veio de Deus, então me sinto bem em não falar valores, né? Aí a igreja pensa o que ela faz, o que ela deixa de fazer, é ela que decide. Se ela quiser abençoar, maravilha, se não também. A gente recebe o que semeia. A igreja vai receber o que semeia. Né? Se ela quer ser mais abençoada, ela abençoa. Se ela não quer, não abençoa. É simples, está resolvido. Agora, por que penso dessa forma? Por que eu trabalho dessa forma? Porque eu não sou refém de oferta. Porque eu trabalho. Eu sempre me preocupei em trabalhar, em ter o meu salário como fruto e suor do meu rosto, para não depender de ninguém, até porque a minha boca não está à venda. Eu não prego o que a igreja quer, eu não prego o que o povo quer. Quem me convidou, não importa quem seja, em que púlpito que seja, não sou amigo de ninguém, não sou colega de ninguém. Sou profeta, sou boca de Deus e não estou à venda. Por isso, quando prego, prego o que Deus manda e o que Deus quer. Não estou preocupado com a oferta, porque se vier é lucro e se não vier é ganho. Então o pregador, ele tem que ter essa mentalidade de não ficar refém do recurso financeiro que poderá vir como não. E não vindo, vai padecer necessidade, porque se ele não tem outra fonte que é fruto do seu trabalho, vai viver do quê? Vai sobreviver do quê? Vai ficar pedindo de porta em porta, de igreja em igreja, de púlpito em púlpito? Não permita isso na sua vida. Tenha uma profissão definida. Saiba fazer alguma coisa. Não dependa, não dependa de terceiros. Não fique refém do seu líder, do seu pastor, do seu ministério. Não faça isso. Não faça isso. Um dia, se Deus te chamar para a obra e Deus falar, vou fazer de você um obreiro integral e vai ser sustentado pelo ministério, aí é Deus fazendo, aí é Deus falando, aí é com Deus. Mas não se lance a isso, não se submeta a isto. Porque alguém chamado por Deus é uma coisa, alguém se lançar a isso pela fé pessoal, achando que vai ser fácil, não vai. Quem está falando com vocês é alguém que está há 26 anos vivendo da dependência de Deus, fruto do trabalho, do labor, muitas lágrimas, muitas, muitas dores e sofrimento, muitas humilhações. Muitas vezes fui esquecido, fui usado, fui abandonado, fui roubado, e isso falando de oferta, então nem se fala. Mas a minha vida segue, a minha consciência tranquila. Consigo dormir um sono profundo e suave, que a gente inclusive estudou aqui mesmo, né? No livro de Provérbios, em um dos capítulos aqui, nós estudamos sobre isso, né? Sobre essa questão de poder deitar e dormir o sono suave, que coisa gostosa, né? Então, assim, eu não quero, né, tirar o brilho de ninguém, mas também eu não posso ser mentiroso
e deixar você numa situação aqui, ó. Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Este sono é o meu, é o meu. Porque essa ideia vai ter com a formiga, o preguiçoso, olha para os teus caminhos ser sábio, a qual não tendo superior, ponto 1, nem oficial, ponto 2, nem dominador, ponto 3. O que a formiga faz? Ela prepara no verão seu pão e na cega ela junta seu mantimento. Então, repito, se Deus chama alguém para a obra, essa pessoa que Deus chamou vai precisar de 3 coisas: renúncia, obediência e fé. Vai ter que parar com muita coisa, vai ter que obedecer, porque vai ter que ir para onde Deus quer, e vai ter que usar a fé para depender de Deus. Não é nada fácil. Para quem Deus chamou. Ora, se você ama e quer se lançar no ministério, sem recursos que advenha do seu suor, do seu trabalho, vai padecer necessidade, vai sofrer. Verso 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Você não vai viver só de pregação? Quando te levantará do teu sono? Você não vai viver só da agenda? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Aí ele diz, ó, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então os anos vão se passar e você vai perceber que nada mudou. E você vai querer culpar Deus, porque você vai dizer que você fez a obra de Deus e aí o que você ganhou. Não é assim, não é assim. Calma lá. Nosso trabalho em Deus não é vão. O Senhor tem sempre uma recompensa para nós. Mas não é uma coisa que vai ser da noite para o dia, pregador, pregadora. Isso leva tempo. Nós vamos construir isso aqui com Deus ao longo de anos. Então, não é inteligente você ficar sem um trabalho, sem um recursos financeiros. Trabalhe, tenha uma profissão definida. De repente você está num campo, no ministério, está lá ganhando alguma coisa porque está fazendo a obra, um saláriozinho lá na obra, de repente te tira dessa obra e tira seu salário. Vai morrer, vai viver do quê? Não sabe fazer outra coisa. E agora? Porque te trocando não vai te pagar mais. E agora? Então você precisa ter uma profissão. Trabalhe, ganhe o seu salário de maneira justa e honesta. Não importa se o seu trabalho é simples, não importa. Desde que a sua renda seja honesta, maravilha. Se tiver que vender as balas no farol, a água no farol, ou as trufas na igreja, o pão na igreja, não tem problema. O seu salário é justo, vem do suor do teu rosto, é digno, glória ao nome do Senhor. Mas não dependa de ninguém, a não ser do próprio Deus que te chamou. Então, esses são os conselhos para os pregadores, porque há muitos pregadores que têm uma ilusão a respeito disso, né? Principalmente na itinerância. Então, ele acha que vai ser agora uma vida de príncipe, de rei. Pode chegar, mas leva tempo. Não é algo rápido, não é da noite para o dia. Não confunda isso com mídia. Não confunda isso com redes sociais. Não confunda isso com holofotes ou com apoiadores ou seguidores. Chamado não é isso. Chamado não é isso. Isso aí são coisas de homens para homens e tudo passa. Diz o próprio pregador. Vaidade, vaidade. Vai passar. Se você quer um ministério para a vida toda, então o caminho é esse. Trabalhe, ganhe seu pão, com o suor do teu rosto, pague suas dívidas, não deva nada a ninguém, não pregue no púlpito uma coisa que você não é na vida, ande de cabeça erguida, não permita que alguém dê tapa na sua cara, não lance o teu nome na lata do lixo, tá bom? Não deva nada a ninguém. E se tiver algum problema com alguém, dê sempre satisfação. Se precisar acertar alguma coisa com alguém, ligue, antecipe os fatos, não deixe passar das datas e não deixe extrapolar. Se alinhe, ande direito, porque a mensagem tem força na vida primeiro, depois no público. Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula em Provérbios.
capítulo 7, se Deus quiser e assim nos permitir. A paz do Senhor.